Olá, Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todo mundo, que Deus nos abençoe a todos abundantemente. Nós estamos próximos das grandes concentrações de fé, de poder, de manifestação, da grandeza de Deus, que é o clamor da plenitude. Plenitude quer dizer completo, pleno, cheio, aquilo que satisfaz, aquilo que preenche, que resolve, que muda a história. E às 9 da manhã em Santo Amaro, na Zona Sul, nós estaremos no primeiro clamor deste sábado. Convocamos bispos, pastores, esposas, obreiros, auxiliares, enfim, todo o povo da Zona Sul, toda a Zona Sul, e também ali da Zona Oeste, e das cidades vizinhas, como Embu Guaçu e outras cidades ali próximas, que estejam conosco, Diadema, também do ABC ali, ABCD. Então é sábado, 9 da manhã em Santo Amaro, a mega imposição de mãos a partir das 6 horas da manhã. E a partir de meio-dia vamos estar no Brás, porque às 18 é a concentração do Brás, a mega concentração do Brás. Às 18, a partir de meio-dia, estaremos impondo as mãos sobre a sua cabeça, abençoando a sua vida, em nome de Jesus. E você vai estar conosco. E domingo é a Santa Ceia do Dia das Mães, tá? Domingo nós vamos comemorar o Dia das Mães, portanto, e fazer a oração e a unção em todos os dizimistas. Vamos dar uma rosa abençoada para cada mamãe nesse domingo. E as reuniões vão ser breves, ou seja, a de Santo Amaro começa às 7 da manhã, vai até às 8h30 da manhã. E a do Brás vai começar às 10 da manhã, vai até às 11h40 da manhã, para que as mamães possam estar reunidas com seus respectivos familiares, tá? Marido, filho. Então, neste domingo vai ser muito especial. Uma bênção para todas as mamães e uma rosa abençoada. E a Santa Ceia do Senhor, que é a principal cerimônia deste ministério, da Igreja de Jesus Cristo. Tá certo? Eu queria pedir a você para me ajudar a fazer o programa. De que forma, apóstolo? Investindo, semeando, plantando sua semente, sendo dizimista fiel. O que é ser dizimista? É você devolver para Deus, para a obra de Deus, 10% de tudo que Ele lhe entrega, que Ele lhe dá. No livro de João, no capítulo 3, a palavra diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Portanto, ninguém recebe nada se não vier de Deus. E tudo que você conquista na vida, tudo que nós conquistamos vem de Deus. Então, devemos separar o dízimo, 90% é seu, 10%, a 10ª parte é de Deus, é da obra de Deus. Então, devolva o dízimo diretamente uma das contas apresentadas aí no rodapé do seu vídeo, tá? Mais que Vencedores, no Bradesco, e também a conta na Caixa Econômica, enfim, e Banco do Brasil, as contas que aparecem aí, abençoando a obra de Deus, patrocinando, e você também vai colocar aí a oferta do carnezinho. Esse carnezinho você retira em qualquer igreja mundial do poder de Deus, no Brasil inteiro, em qualquer igreja mundial, ou no mundo, Você aí de Angola, ajuda a igreja aí de Angola. Você de Moçambique, ajuda de Moçambique. Você de São Tomé e Príncipe, ajuda aí em São Tomé e Príncipe, tá? Então, honra esse ministério, honra essa obra, é muito importante, tá bom? A sua participação. Eu queria que você ligasse agora na central e solicitasse também pelos correios. Você vai honrar com R$70 todo mês, fielmente, semeando na conta da igreja, e Deus vai abrir portas, vai prosperar a sua vida. Pode ter certeza disso, tá bom? A mensagem de hoje, enquanto você liga, nós vamos aqui ao texto, está em Lucas, no Evangelho de Lucas,
no capítulo 1, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Você percebe que esse casal era um casal crente, um casal fiel, um casal que seguia o Senhor, que andava na presença de Deus. Só que, mesmo assim, eles tinham uma tristeza, uma angústia, uma vergonha, um vácuo, né? Como se fosse um buraco no coração. Porque na época, hoje é comum casais optarem por não ter filhos, né? Pelo controle da natalidade. Isso no mundo inteiro, a população é muito grande. E na época, todos os casais praticamente desejavam mais que tudo ter um filho. E não era diferente com Zacarias, o sacerdote, e a esposa dele, Isabel. E como eles andavam na presença de Deus, eles andavam com Deus, eles cumpriam os mandamentos, eles temiam a Deus, as pessoas provocavam eles, zombavam, os homens questionavam, né? E hoje também é comum isso, é natural isso. Se você é uma pessoa que crê em Deus e busca a Deus e ora, e é fiel a Deus na medida do possível, né? Porque todo mundo falha e erra, para os padrões do mundo você é uma pessoa fiel, então os outros questionam, porque você está desempregado, porque você está doente, ou porque você está endividado, ou porque um filho seu está nas drogas, ou no alcoolismo, ou na prostituição, por que seu marido vive desse jeito, ou a sua esposa é daquele jeito. Enfim, Satanás vai sempre trazer esse desgosto, esses questionamentos, para entristecer o seu coração, para fazer você sentir vergonha, opróbrio, andar cabisbaixo, tá? E desanimado, estressado com tudo. E Zacarias e a esposa Isabel viviam desta maneira. Eles eram crentes, eles eram fiéis, só que tinham essa deficiência na vida deles. Por quê? Porque se eles tivessem optado por não ter filhos, não seria uma deficiência, é um direito do casal. Mas eles queriam muito, Isabel queria muito, e na época as mulheres, elas desejavam muito isso e buscavam. Mas nem na juventude dela, ela conseguiu conceber. E além de ser estéril, ela se encontrava numa idade que normalmente uma mulher não concebe naquela idade. Se ela não fosse estéril, a idade já não iria permitir conceber. Porém, eles continuavam orando e buscando a Deus. No versículo 8, diz assim: Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Isso era físico. O sacerdote, ele entrava, adentrava o santuário, era um ato físico, né? Era um lugar reservado, santificado, que só o sacerdote, só os mediadores, os que intercediam pelo povo, os que ministravam sobre a vida do povo podiam entrar. Tá? Seriam os sacerdotes hoje, os pastores, bispos, apóstolos.
E aí ele entrou no santuário. E hoje, apóstolo, hoje entrar no santuário é se consagrar, se santificar, orar, jejuar, buscar a Deus. Quando você se prostra diante de Deus, quando você se predispõe a orar, a buscar o Senhor, você está entrando no santuário. Porque a graça de Deus lhe permite isso hoje. Jesus Cristo, quando morreu, quando foi sacrificado, o véu que separava o santuário, que só permitia os sacerdotes entrarem, ele foi rasgado de cima a baixo. Hoje, qualquer ser humano, desde que se humilhe diante de Deus, se volte para Ele e creia nas promessas dEle, no nome de Jesus Cristo, pode entrar no santuário, no Santo dos Santos, na presença de Deus e conquistar a sua bênção, fazer com que a sua oração seja ouvida, atendida. E naquela época, o Zacarias, ele entrou no santuário, porque ele era sacerdote, né, para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Olha só, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria. Presta atenção nos dizeres do anjo, que coisa maravilhosa. Zacarias era um homem triste, um homem angustiado, um homem preocupado. Faltava algo para preencher a sua vida, sua casa, para ele e para a esposa. Porque as pessoas questionavam: onde está o seu Deus? Por que você ora e ele não responde? Por que a sua mulher nasceu estéril? Por que vocês envelheceram e não tiveram filho? Zombavam deles. Você vai ver a seguir. E, de repente, o anjo aparece dentro do santuário ali. Porque quando nós estamos orando, o que quer dizer isso aqui, esse acontecimento? Quando nós entramos em oração, em jejum, em santificação, nós estamos no santuário. E mesmo que você não vê, ou que não conseguimos ver, porque é espírito, o anjo do Senhor se coloca em pé diante de nós para levar as nossas petições, as nossas orações a Deus. E o anjo se colocou ali em pé, no santuário, diante de Zacarias, e disse: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, o que ele não tinha. De repente você é uma pessoa que está vivendo por viver. Sua vida não tem prazer e alegria, não. Porque você não consegue realizar os seus projetos, seus sonhos, seus desígnios. Você não consegue alcançar os seus objetivos. Então não há prazer e alegria na sua vida. E aí o Zacarias vivia assim. E o anjo disse para ele, versículo 14, em ti haverá prazer e alegria. E muitos se regozijarão com o seu nascimento, ou seja, do filho dele. Pois ele será grande diante do Senhor, diante de Deus. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos seus filhos, dos filhos de Israel, ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor, ou seja, diante de Jesus, no espírito
e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Olha só. E converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Isso entristeceu o coração do anjo, o coração de Deus. Porque quando Deus faz uma promessa, ninguém tem que questionar como será, como vai acontecer, como é que pode acontecer, porque é impossível, porque é difícil, porque é improvável, porque o médico disse, porque o advogado falou, porque o juiz julgou, porque a autoridade determinou, porque o mundo está desse jeito, porque este ramo de negócio não vai bem no país, porque as portas estão fechadas, porque a dívida é muito alta, porque a doença é incurável, não tem tratamento. Enfim, porque isso é impossível, ninguém tem que questionar nada disso. Se há promessa, então Jesus foi claro quando ressuscitou a filha de Jairo. Alguém tentou impedir Jairo de concluir ali o seu pedido a Jesus, quando ele falava, porque a Bíblia diz assim, falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: não incomodas o mestre, a sua filha já morreu. Jesus, sem acudir tais palavras, disse: não temas, crê somente. Então, diante da promessa de Deus, nem eu, nem você, nem ninguém tem que acudir palavras vindas de homens, ainda que sejam os capacitados, os investidos de autoridade, porque a palavra de Deus não pode voltar atrás, porque a palavra de Deus é eficaz, é poderosa, ela acontece e ela faz acontecer. Então existe a promessa para mudar a sua vida, existe a promessa para libertar você das drogas, do mau caminho, existe a promessa para curar você dessa enfermidade, existe a promessa para prosperar a sua vida, para transformar a sua casa, a sua família, o seu casamento, o seu coração. Existe a promessa para tirar a frustração, a decepção, a amargura da sua alma, a vergonha que você tem de tanta coisa ruim que acontece na sua vida e as pessoas zombam e questionam e perguntam pelo seu Deus. Existe a promessa. E Deus quer que você crie, e espere nele, mas que você busque, que você aplique o seu coração, que você dê crédito e venha buscar. Por isso foram instituídas essas concentrações, aos sábados, aos domingos. E eu tenho investido nelas. Deus tem feito maravilhas. Eu não estive no final de semana aqui, eu estive lá no Pará, em Belém do Pará. Você viu imagens? Eu estive lá com uma multidão, nós estivemos, né? A bispo e eu, com uma multidão. Então eu queria que você prestasse muita atenção no que Deus está falando. Bispos, pastores, esposas e filhos, enfim, e obreiros, e povo de Deus, e católicos, e evangélicos de outras denominações, e não religiosos, mas que acreditam em Deus. Não importa o tamanho do seu problema, não importa a sua situação, o tamanho da adversidade, não importa as palavras negativas, a lógica, quando você olha, não tem como você sair dessa prostração. Então o anjo se aborrece com o Zacarias, tá? Pois o Zacarias, ele disse assim, olha só o que ele disse, estando com dúvidas, mesmo depois de ter orado. Como é que as pessoas oram? Porque você tem orado, você tem pedido.
Mas ao mesmo tempo que você pede, paira uma dúvida no seu coração: será que eu vou conseguir? Será que eu vou receber? Será que vai acontecer? Será que vai cumprir? Será que vai mudar? Você pede as pessoas para orarem, os bispos, os pastores, o apóstolo, só que você não conta com aquilo, você não confessa a vitória. Você duvida daquilo que você pede, que você precisa e que você até espera. Por isso a palavra diz que Abraão, ele esperou contra a esperança. Então, Zacarias, ele estava no santuário e ele orou a Deus. É claro, mas ele orou pedindo filho, é óbvio. Por que o anjo chegaria ali e diria a ele: sua oração foi ouvida, sua mulher vai conceber? Oi? Sua oração foi ouvida, sua mulher vai conceber, ou seja, o seu pedido será atendido. E aí o Zacarias perguntou: como saberei isto? Versículo 18. Pois já sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Zacarias correu um sério risco de perder a bênção, de perder ou adiar aquilo que ele já havia recebido de Deus pela oração, pela petição, só por causa das palavras de dúvida. Como saberei isso? Ué, a fé faz você saber que vai receber. Não é a notícia do médico, do pastor, do cientista, do gerente do banco, do credor, do advogado. Não, é a palavra de Deus que tem que te fortalecer. Porque mais notícias recebemos todos os dias nesse mundo. Recebemos mais notícias dentro de casa, fora dela, até na igreja. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, quando você abre, a notícia que traz é essa aqui: que Deus ouve, que Deus responde. Aqueles que invocam o Senhor, Ele responde. Aqueles que clamam, Ele atende, Ele responde. Então Zacarias perguntou para o anjo como seria aquilo, se ele já era velho, né? E a mulher dele avançada em dias e ainda estéril. Então o anjo se aborreceu com ele e falou: eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus. Eu fui enviado por Deus para trazer as boas novas, as boas notícias. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se. Parecia um castigo terrível, né? Para Zacarias ficar mudo. Mas é que nós somos julgados pelas nossas palavras. Satanás não conhece o coração de ninguém, o pensamento de ninguém. Só Deus conhece, o Espírito Santo. Então as nossas palavras dão brechas, dão oportunidades, dão aberturas para Satanás entrar e atrapalhar a nossa vida às vezes. E a nossa confissão, como o Zacarias confessou uma derrota ali, né? Ou demonstrou dúvidas, como será isso? Como será isso? Ou como saberei disso? Como saberei se eu já sou velho? Quer dizer, ele já não estava recebendo a notícia de Deus, vindo da parte de Deus? Ele estava sabendo. Se Deus falou que vai te abençoar, você está sabendo que vai ser abençoado. Se Deus falou que vai te curar, você está sabendo que vai ser curado. Então você tem que se firmar e se apegar a esta palavra que Deus falou, custe o que custar. Custe o que custar, você tem que se apegar àquilo que Deus falou. Esquece o que o homem fala e creia naquilo que Deus falou a você. Então o anjo falou: você vai ficar mudo
Quer dizer, parecia ser um castigo terrível. Na verdade, era um benefício. Porque ficando mudo naquele período, até a mulher dele dar à luz, ele não tinha possibilidade de errar, de pecar, de duvidar ou demonstrar dúvida. E o diabo agia na vida dele, da mulher dele. Não. Ele ficou mudo. Ele saiu de lá de dentro do santuário, fazendo gestos para o povo, né? O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. O anjo ficou um bom tempo com ele ali. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Tinha ficado mudo, o anjo falou. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por gestos, por acenos, e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Tá? E aí o versículo 24 diz assim, a felicidade de Isabel. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens, ou seja, a minha vergonha. Opróbrio quer dizer vergonha perante os homens. O título no versículo 24 diz assim, a felicidade de Isabel, que coisa linda, né? E Deus falou aqui para Zacarias que ele teria alegria, prazer e alegria. É isso que Deus quer para mim, para você, para nós, que tenhamos prazer e alegria. Mas nós temos que buscar e confiar e crer na promessa, na palavra de Deus. Então ele diz assim, Isabel diz assim, passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, a que era velha, já estéril, e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me, quer dizer, olhando para mim, né, para anular a minha vergonha perante os homens, o meu opróbrio perante os homens. Deus vai anular a sua vergonha, o seu opróbrio, esse cansaço, essa fadiga, esse tormento, esse sofrimento da sua vida. Deus vai tirar esse peso dos seus ombros, esse fardo. Pode ter certeza disso. E nós vamos lutar para isso. Essa semana eu vou subir um monte. Essa semana eu vou subir um monte. Eu queria fazer um pedido aqui muito especial, muito importante, muito importante. A obra precisa pagar urgentemente um compromisso relativo à televisão e outras coisas importantes no valor de 10 milhões de reais. De 10 milhões de reais. E nós precisaremos, pelo menos, de 100 mil pessoas investindo esses dias na obra de Deus. Uma oferta mínima de 100 reais nos próximos 10 dias. Você pode investir 5 mil, 10 mil, você pode investir 2 mil, investir R$1.000, R$500. Eu vou orar e Deus vai tocar no seu coração. Eu queria muito que você ligasse para que eu pudesse levar o seu nome para o monte. Se você não conseguir ligar, Deus sabe certamente e vai te visitar e vai te abençoar. Nós precisamos levantar uma importância na obra do Senhor de pelo menos 10 milhões de reais para saldar compromissos relativos à televisão e a funcionários, tá? E aluguéis atrasados. Tem muitos aluguéis atrasados. Nós precisamos de 100 mil pessoas investindo. Você que pode investir 10 mil, 5 mil, 2 mil, R$1.000, R$500, o empresário, o comerciante. Eu sei que tem gente que vai reclamar, vai xingar, que não é da obra, que não crê na palavra, mas é porque é a obra de Deus, a pessoa não percebe que está sendo usada. Porque todo mundo aplaudiu quando pegou fogo numa igreja lá na França e só uma pessoa doou, parece que 100 milhões de euros, é isso. 100 milhões de euros, ou seja, 400 milhões de reais. Só uma pessoa doou 400 milhões.
uma outra brasileira doou 10 milhões de euros, que são 40 milhões de reais. Então isso aí é aplaudido. Mas quando é a obra de Deus, há um desprezo, há um descaso, há uma perseguição, uma animosidade para perseguir. Então que persigam. Mas você que é de Deus, você que é um empresário, você que é um comerciante, um fazendeiro, você que é um empreendedor, por esses dias, a obra precisa de um investimento grande, diretamente na conta, tem que ser direto na conta da igreja. Você pode investir 10 mil, faça, 5 mil, faça, 2 mil, R$1.000 ou 500 ou 100 reais, faça, porque é urgente. A igreja precisa levantar nesses próximos 10 dias essa importância, essa quantia, para pagamentos urgentes relativos à televisão. É muito importante a participação sua na obra, tá bom? Investe na obra de Deus. Por esses dias, eu estarei subindo o monte com o livro dos amigos de Deus, que honram todo mês com 70 reais, tá? Estarei subindo o monte e abençoando a sua vida. Você vai ver as imagens. Agora eu vou orar para Deus tocar o seu coração, para Deus abrir portas, para Deus realizar o seu sonho, para Deus fazer cumprir na sua vida prazer e alegria, como Ele prometeu hoje. E você possa dizer também, bendito seja o meu Deus, porque Ele fez cessar o meu opróbrio, a minha vergonha, a minha humilhação. É isso que vai acontecer. Esteja conosco neste sábado, às 9 da manhã em Santo Amaro, e às 18 no Brás, e domingo às 7 em Santo Amaro e às 10 horas no Brás. Se Deus quiser, eu estarei nesses 4 horários, nessas 4 concentrações ministrando na sua vida. Nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração na Tua presença e invocamos o Teu nome e pedimos que o Senhor toque na vida do Teu povo e abra portas e faça maravilhas. Faz o Teu nome ser glorificado. Faz o Teu nome ser honrado na vida dessa pessoa. Dê prazer e alegria a essa criatura que Te honra, que investe na Tua obra, que aceita o chamado do Senhor. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Meu Pai, abençoa poderosamente e consagra, Senhor, esta água. E quem beber receba vida, vitória, receba a cura, a libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória do Senhor. Amém. Beba da água abençoada em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe e voltamos a qualquer momento em nome de Jesus.